Bem, pessoal, então vamos relembrar então a questão de como produzir as nossas ontologias usando proteger. Vamos fazer rapidamente então um exercício de como produzir classes e subclasses. Muito bem, vamos começar achando aqui o proteger, onde é que está, área de trabalho, arquivo de programas, eu instalei aqui em proteger 5. Muito bem, então eu vou rodar ele através do run, para a gente recordar então como começar o proteger. Muito bem. Falamos então que ontologias são formas de formalizar um domínio específico de conhecimento. Tá? Então, com isso, a gente consegue delimitar o que são as coisas através de uma ontologia. Nós podemos começar, por exemplo, pelas entidades. Tá? Não tem problema começar pelas entidades. Nós poderíamos também começar pelas classes, mas como aqui já está na entidade, tudo bem. Olha só, então eu vou começar dizendo assim, olha, o que é uma classe? Uma classe então é um conjunto abstrato de coisas. A gente nunca trabalha com a coisa em si, mas com a ideia que nós temos, uma ideia coletiva, sobre o que as coisas são. Então nós formamos conjuntos de coisas com propriedades. Então o que é uma classe? É uma forma abstrata de dizer o que as coisas são, tá? De fazer conjuntos e categorias. O que nós vamos fazer então? Nós vamos criar uma categoria. Imagina que no meu problema eu tenho que resolver o problema de autores e obras. Então, ó, eu vou criar aqui uma classe chamada autores. Então, autores. Ok? Quando eu crio uma classe assim, significa que eu estou delimitando as propriedades, as características que eu vou colocar nessa classe. Ok? Olha só, por exemplo, eu estou dizendo que autores são coisas diferentes de, por exemplo, obras. Então, o que eu estou querendo dizer aqui no fundo? Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, autores e obras são coisas diferentes. As características que existem em um conjunto são diferentes das características que existem em outras classes. Então, autor não é obra. Significa que as características que autores terão serão diferentes das características que obras terão. Ok? Isso é muito importante, porque a partir disso nós podemos pensar em classes e subclasses. O que é uma subclasse? Então, é uma especialização da classe de autores. Vamos lá, então vamos criar. Ó, autores eu posso falar assim, olha, autores, eu posso fazer uma subclasse em escritores. Escritores. Ok? E também posso fazer uma subclasse de músicos. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que, ó, olha só, tanto músicos como escritores são autores. E se eles são subclasse de autores, significa que eles vão herdar, eles vão receber todas as características de autores. Então, por exemplo, o autor ele vai ter um nome, por exemplo. Então, significa que músicos e escritores também terão nomes. Então, eles recebem as características da classe superior. Isso é muito importante, porque é assim que você vai checar se a sua relação de classes e subclasses está correta. Porque se não bater isso, meu amigo, não bate nada e está errado. Ok? Então é muito importante, nós vamos ficar sempre nessas questões e o importante é que vocês façam no trabalho de vocês uma relação de classes e subclasses que obedeçam e que não rompam a lógica que vocês estão criando
entre classe e subclasses. E obras vai ser a mesma coisa. Então, depois nós vamos continuar com isso, porque é muito importante, então, esse primeiro raciocínio de classes e subclasses. Depois nós vamos ampliar para formas de relações que você pode ter entre classes. Por exemplo, autores podem se relacionar com obras, mas eles são coisas diferentes. Eles podem se relacionar, mas eles são coisas diferentes. Então, autores podem criar obras. É verdade, tá bom. Mesmo assim, autores e obras são coisas diferentes. Ok? Por que eles são diferentes? Porque eles vão ter características, atributos, propriedades que são diferentes de outra classe. É assim que eu consigo montar as minhas e separar as classes que eu estou criando. Ok? É isso, pessoal. Depois a gente vai continuar. Forte abraço.